Salomão não escreveu provérbios para ensinar você a ser religioso. Ele escreveu para te ensinar a operar o sistema invisível que governa a prosperidade. Ele codificou segredos que reis, mercadores e construtores de impérios usaram por milênios, e que hoje foram esquecidos, diluídos em frases de geladeira. Salomão teve um sonho, e nesse sonho, Deus lhe ofereceu qualquer coisa que ele quisesse. Qualquer coisa. Poder absoluto, imortalidade, vingança contra inimigos. E sabe o que ele pediu? Sabedoria. E por causa dessa escolha, ele recebeu o que não pediu: riqueza. Tanta riqueza que ele se tornou uma lenda. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Existem 7 códigos escondidos nesse livro. 7 chaves que reorganizam sua mente, sua energia e sua relação com o dinheiro de uma forma tão profunda que você não consegue mais voltar para o piloto automático da escassez. E se você está aqui agora, não é acidente. Alguma coisa em você já sabe disso. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais a mensagem chegar em quem realmente precisa ouvir. O livro de Provérbios não é um livro de religião. Não é um manual de comportamento para ser bonzinho. Provérbios é um código operacional da realidade. É o sistema divino da riqueza traduzido em palavras humanas. E Salomão, o homem mais rico e sábio que já existiu, deixou tudo registrado, mas de um jeito que só quem está preparado para ver consegue enxergar. A maioria das pessoas lê Provérbios como se fosse um livro de frases motivacionais. Pega um versículo, coloca numa arte bonita, posta no status e continua quebrado, porque não entendeu que cada versículo é uma chave. E chave não serve para enfeitar parede. Chave serve para abrir porta. Existem 7 códigos milionários escondidos em Provérbios. 7 princípios que, quando ativados, reorganizam sua mente, sua energia e sua relação com o dinheiro de uma forma tão profunda que você não volta mais para o lugar de antes. E esses códigos não são teoria. Eles foram aplicados por reis, por construtores de impérios, por pessoas que entenderam que prosperidade não é sorte, é frequência. Então, respira fundo. Porque o que você vai ouvir agora pode incomodar. Pode até doer, mas vai libertar. Primeiro código. A boca molda a realidade. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Não está falando de metáfora. Está falando de física espiritual. Tua boca não é neutra. Ela não só expressa o que você pensa, ela cria o que você vive. Cada vez que você diz "tá difícil", "não dá para mim", "nunca vai dar certo", você não está só reclamando. Você está decretando. Você está assinando um contrato invisível com a escassez. E o universo, ou Deus, se preferir, não discute. Ele só entrega o que você pediu. Agora olha em volta. Quantas vezes por dia você fala sobre o que não tem? Quantas vezes você reclama da situação, decreta que está quebrado, que está pesado, que não vai rolar? E depois fica se perguntando por que nada muda. Salomão sabia disso. Ele entendia que palavra não é som. Palavra é energia com intenção. E energia com intenção se materializa. Sempre. Tem uma história real que ilustra isso perfeitamente. Um empresário que eu conheci anos atrás estava literalmente falido. Devia milhões. Perdeu a empresa, a casa, o casamento. E um dia, no fundo do poço, ele encontrou um mentor que disse uma coisa estranha. Para de falar sobre o buraco. Começa a falar sobre a escada. E o cara mudou, radicalmente. Parou de contar para todo mundo como ele estava ferrado. Parou de repetir a narrativa da ruína. E começou a decretar, todo dia em voz alta. Eu sou um homem próspero. O dinheiro flui para mim com facilidade. Eu atraio oportunidades valiosas. No começo, parecia ridículo.
Ele falava aquilo sem acreditar, mas continuou. E em menos de 2 anos, ele reconstruiu tudo. Não por mágica, mas porque a forma como ele falava mudou a forma como ele pensava. E a forma como ele pensava mudou a forma como ele agia. E as ações mudaram os resultados. Esse é o primeiro código. Tua boca não descreve tua vida. Ela escreve tua vida. Segundo código. Quem você ouve determina onde você chega. Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Isso não é conselho de vó. Isso é lei energética. Você não é imune às pessoas ao seu redor. Você absorve a frequência delas, o mindset delas, as crenças delas. E se você passa o dia inteiro cercado de gente que reclama, que desiste, que vive na defensiva, que acha que rico é ladrão e que dinheiro é sujo, cara, você pode orar o quanto quiser. Você vai continuar preso. Porque a mente humana funciona por contágio. A ciência chama isso de neurônios espelho. A Bíblia chama de companhia. O resultado é o mesmo. Você se torna a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Olha em volta agora. Com quem você passa mais tempo? Essas pessoas te elevam ou te puxam para baixo? Elas falam de possibilidades ou de problemas? Elas estão construindo algo ou só sobrevivendo? E não é sobre abandonar todo mundo. É sobre proteger tua frequência. É sobre entender que, se você quer prosperidade real, você precisa estar perto de quem já respira nessa vibração. Mesmo que seja virtualmente. Mesmo que seja através de livros, podcasts, mentorias. Salomão era obcecado por isso. Ele não dava ouvidos para qualquer um, ele filtrava. Ele sabia que conselho errado mata mais do que espada. E tem um detalhe cruel nisso. Às vezes, as pessoas que mais te amam são as que mais te sabotam. Porque elas têm medo de te perder. Elas querem que você fique no mesmo nível delas, porque isso é confortável. Mas conforto e crescimento não moram no mesmo lugar. Antes de continuar com o terceiro código, se você já reconheceu algum padrão em você até agora, alguma trava que finalmente fez sentido, comenta aqui embaixo. Eu vejo o código. Quero saber quem está realmente prestando atenção. Terceiro código. A preguiça é espiritual, não física. Provérbios 6:6 diz: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. A formiga não tem chefe, não tem coach, não tem motivação externa. Ela simplesmente age, porque ela entende algo que a maioria das pessoas esqueceu. A ação cria a clareza. Não o contrário. Você está esperando ter certeza para agir? Você está esperando sentir vontade? Então você já perdeu. Porque a vontade nunca vem antes. Ela vem depois. Ela é consequência do movimento, não causa. A preguiça que te paralisa não é preguiça física. É preguiça espiritual. É aquela voz que diz: espera mais um pouco, espera o momento certo, espera ter todas as respostas. E enquanto você espera, a vida passa. E quem age, mesmo sem ter certeza, mesmo com medo, é quem fica com as oportunidades. Salomão observou isso na natureza. A formiga não fica filosofando sobre o inverno. Ela se prepara, ela age, ela constrói. E quando o inverno chega, ela está pronta. Enquanto o preguiçoso ainda está deitado, planejando começar segunda-feira. Sabe o que separa quem prospera de quem sobrevive? Velocidade de execução, não perfeição, não talento. Velocidade. A pessoa milionária age rápido, erra rápido, corrige rápido e segue. E tem uma verdade que ninguém quer ouvir. Deus não abençoa a intenção. Ele abençoa a ação. Você pode ter a melhor ideia do mundo, a melhor visão, a melhor revelação. Mas se você não move, nada acontece. Porque fé sem obra não é fé. É fantasia. Quarto código. O dinheiro é teste de caráter. Provérbios 11:24, 25. Há quem dê liberalmente e vê aumentar suas riquezas.
Outros retêm mais do que é justo e empobrecem. Esse aqui é o código que mais incomoda, porque ele revela algo assustador. A forma como você lida com pouco determina se você vai ter muito. Se você é sovino, controlador, mesquinho quando tem pouco, você vai ser pior quando tiver muito. E o universo sabe disso. Por isso, ele não te dá mais. Não é castigo. É proteção. Porque dinheiro na mão de quem não tem caráter é destruição. Salomão percebeu um paradoxo. Quanto mais você dá, mais você recebe. Não porque você está comprando bênção, mas porque generosidade quebra o espírito de escassez. Quando você dá, você declara: eu tenho o suficiente, e sempre vai ter mais. E essa declaração muda a tua frequência. A pessoa pobre prende. A pessoa rica distribui. E não estou falando de dar tudo o que você tem. Estou falando de quebrar o apego doentio que te faz acreditar que segurar é proteger. Não é. Segurar é sufocar. Água parada apodrece. Dinheiro parado também. Teve um cara que conheço que começou a aplicar isso de um jeito radical. Toda vez que ele recebia algum dinheiro inesperado, ele separava 10% e doava para alguém que estava em necessidade real, sem alarde, sem esperar reconhecimento. E cara, a vida dele virou. Não foi instantâneo, mas foi consistente. As portas começaram a abrir. As oportunidades começaram a aparecer. Porque ele quebrou a mentalidade de escassez. E tem outro lado disso. Rico de verdade não ostenta. Porque ostentação é sintoma de insegurança. Quem precisa provar que tem, não tem. Salomão era o homem mais rico do planeta, e ele não precisava de corrente de ouro para ninguém saber. A riqueza dele era óbvia, porque ela transbordava em sabedoria, em influência, em construção. Quinto código. O tempo é o ativo mais valioso. Provérbios 10, 4, 5. O que trabalha com mão relaxada empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Diligência não é trabalhar muito, é trabalhar certo. É entender que cada hora do seu dia ou está te aproximando da abundância ou está te mantendo na mediocridade. Você acorda e já pega o celular para rolar feed? Você passa horas vendo a vida dos outros em vez de construir a sua? Você diz que não tem tempo, mas tem tempo para série, para fofoca, para reclamação? Salomão sabia que tempo é moeda. E a moeda mais cara que existe. Porque dinheiro você recupera. Tempo, nunca. E a diferença entre quem fica rico e quem fica pobre é o que cada um faz com as mesmas 24 horas. A pessoa milionária acorda sabendo que aquele dia não vai voltar. Então ela protege cada minuto como se fosse ouro. Por que é? Ela não deixa o dia acontecer com ela. Ela acontece com o dia. E tem uma pergunta que Salomão faria para você agora. O que você fez ontem que te aproximou da vida que você quer? Não o que você pensou. Não o que você planejou. O que você fez? Porque a verdade dura é essa. A maioria das pessoas não é pobre por falta de oportunidade. É por falta de disciplina. Elas sabem o que precisa ser feito, mas não fazem. E aí culpam o sistema, o governo, a sorte, Deus. Mas Provérbios deixa claro: a mão diligente domina, a mão preguiçosa serve. Sempre foi assim, sempre vai ser. Sabe o que mais assusta nisso? É que a gente vive numa era onde tudo ficou fácil demais. Você quer comida? Pede pelo app. Quer entretenimento? Abre a Netflix. Quer validação? Posta uma foto. Tudo é imediato. Tudo é sem esforço. E isso criou uma geração que não aguenta mais desconforto, que desiste no primeiro obstáculo, que troca o que é importante pelo que é urgente, pelo que é fácil. E Salomão, lá atrás, milênios atrás, já sabia disso. Ele observou que a formiga não tem facilidade, não tem tecnologia, não tem delivery, mas ela constrói um império embaixo da terra porque ela move, todo dia, sem parar, sem reclamar. E você? Você está movendo ou está só consumindo? Porque tem uma diferença brutal entre estar ocupado e estar produtivo.
Você pode passar o dia inteiro ocupado, respondendo mensagem, apagando incêndio, correndo atrás de urgência e no fim do dia não ter construído nada. Absolutamente nada. O tempo passa igual para todo mundo, mas o resultado é diferente. Porque o que separa quem prospera de quem estagnou não é o tempo disponível. É o que cada um escolhe fazer com ele. Sexto código. O medo é o guardião da mediocridade. Provérbios 29, 25. O temor do homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Medo não é um sentimento. Medo é uma entidade. E ele tem um trabalho: te manter pequeno, te manter seguro, te manter exatamente onde você está. Toda vez que você pensa em dar um passo maior, o medo aparece. Ele sussurra: e se der errado? E se você perder tudo? E se as pessoas rirem de você? E a maioria das pessoas obedece. Porque obedecer o medo parece inteligente, parece prudência. Mas não é. É prisão. Salomão conhecia essa armadilha. Ele sabia que o medo do julgamento, o medo da perda, o medo do fracasso, esses medos matam mais sonhos do que qualquer crise econômica. E olha que interessante. A pessoa rica tem os mesmos medos que você. A diferença é que ela age apesar deles. Ela não espera a coragem chegar. Ela age com medo mesmo. Porque ela entende que coragem não é ausência de medo. Coragem é desobediência ao medo. Tem uma história que eu sempre lembro. Um cara que trabalhava num emprego que odiava há mais de 10 anos. Ganhava mal, era desrespeitado, mas tinha medo de sair. Medo de não conseguir outro emprego. Medo de decepcionar a família. Medo de tentar empreender e quebrar a cara. Até que um dia ele foi demitido. E sabe o que aconteceu? Ele foi forçado a enfrentar o medo e descobriu que o medo era mentira. Ele abriu um pequeno negócio. Nos primeiros meses, foi dureza. Teve dia que ele pensou em desistir. Teve noite que ele não dormiu com a cabeça explodindo de preocupação. Mas ele continuou. E em menos de um ano, ele estava faturando 3 vezes mais do que no emprego. E a ficha caiu. Ele podia ter feito isso há 10 anos. Mas o medo segurou. O medo roubou uma década da vida dele. Uma década que ele nunca vai ter de volta. E o pior, ele não estava sozinho. Milhões de pessoas vivem isso todo dia. Presas em empregos que destroem a alma. Presas em relacionamentos que sufocam. Presas em padrões que não fazem mais sentido. Tudo porque o medo disse não. Quantos anos da sua vida você já perdeu obedecendo o medo? Quantas oportunidades você deixou passar porque o medo disse não? E quantas você ainda vai deixar passar antes de perceber que o medo não te protege? Ele te aprisiona? Provérbios não diz para você não ter medo. Diz para você não obedecer o medo. Porque quem confia, age. E quem age, descobre que o medo era só fumaça. Tem uma frase que mudou minha vida. O medo grita, a sabedoria sussurra. E o problema é que a gente sempre ouve mais alto. A gente sempre dá atenção para o que é mais barulhento, para o que é mais urgente. E o sussurro da sabedoria, aquela voz interna que diz, vai, você consegue, acaba abafada. Mas se você começar a dar mais atenção ao sussurro do que ao grito, tudo muda. Porque aí você percebe que a coragem estava sempre lá. Só estava esperando você escolher ouvir. Sétimo código. A sabedoria é mais valiosa que o ouro. Provérbios 16, 16. Melhor é adquirir sabedoria do que ouro, e adquirir entendimento é mais valioso que a prata. Esse é o código que fecha o ciclo. Porque todos os outros códigos dependem desse aqui. Entender que riqueza real não está na conta bancária. Está na mente. Você pode perder tudo. Podem te roubar, podem te enganar, pode vir uma crise e levar tudo embora. Mas se você tem sabedoria, você reconstrói. E mais rápido do que da primeira vez. Salomão sabia disso porque ele viu impérios caírem.
Ele viu ricos virarem mendigos da noite para o dia, e ele viu sábios reconstruírem reinos do zero. Porque ouro é externo, sabedoria é interna. E o que é interno não pode ser tirado de você. A pessoa milionária investe em conhecimento. Ela lê, ela estuda, ela busca mentores, ela paga caro por informação que pode encurtar 10 anos de tentativa e erro. Porque ela sabe que a melhor aplicação de dinheiro não é em imóvel, não é em carro, é em mente. E tem um detalhe cruel. Você pode dar dinheiro para uma pessoa pobre e em pouco tempo ela vai estar pobre de novo. Sabe por quê? Porque ela não tem a mentalidade para sustentar a riqueza. Ela vai gastar errado, investir errado, tomar decisões erradas e voltar para o lugar de antes. Não por maldade, mas por programação. Agora, se você der sabedoria para uma pessoa pobre, ela vira rica. E não só em dinheiro, em propósito, em liberdade, em paz. Porque a sabedoria te ensina a jogar o jogo, e quem sabe jogar o jogo, ganha. A sabedoria te ensina a ver oportunidade onde os outros veem crise. Te ensina a transformar problema em solução. Te ensina que a maior riqueza não é o que você tem, é quem você se torna no processo de conquistar. Tem uma história antiga de um mercador que naufragou. Perdeu tudo. Todas as suas riquezas foram para o fundo do mar. Quando ele chegou em terra firme, sem nada, as pessoas perguntaram: "E agora? Você perdeu tudo?" E ele respondeu: "Eu não perdi nada. Tudo o que eu preciso para reconstruir está aqui." E apontou para a cabeça. E ele reconstruiu. Em alguns anos, era mais rico do que antes, porque a riqueza dele nunca foi o ouro. Foi a capacidade de criar ouro. Esse é o 7º código. E quando você entende isso, você para de ter medo de perder. Porque você sabe que, enquanto você tiver a mente certa, você sempre vai poder recomeçar. E aqui entra uma verdade que você precisa ouvir. Provérbios não é um livro para ler uma vez e pronto. É um livro para estudar, para reler, para meditar em cima. Porque cada vez que você volta, você vê uma camada mais profunda, como se o livro fosse vivo. E, de certa forma, é. Porque sabedoria não é informação. Sabedoria é revelação progressiva. Quanto mais você evolui, mais você entende. Quanto mais você enfrenta, mais fundo você enxerga. E o que parecia simples lá atrás, agora é uma verdade nuclear. Já passou por algo assim? De ler algo há anos atrás e não fazer sentido, mas agora faz todo sentido? Me conta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Agora, deixa eu ser direto com você. O que eu compartilhei aqui são as 7 chaves. Mas tem uma diferença entre saber a chave e usar a chave. Muita gente ouve isso, acha incrível, comenta, salva o vídeo e não muda nada. Porque informação sem aplicação é só entretenimento. Se você realmente quer destrancar as portas que estão te impedindo de prosperar, eu criei algo especificamente para isso. Um sistema direto, sem enrolação, que atua exatamente nas travas invisíveis que te mantém na mesma. Chama-se Códigos Milionários. Não é curso, não é teoria. São práticas, declarações e códigos mentais que você aplica todo dia, até sua mente parar de sabotar você e começar a trabalhar a seu favor. É diferente de tudo o que você já viu. Porque não é sobre motivação temporária. É sobre reprogramação permanente. Lá dentro, você vai ter acesso às 7 chaves mentais que destravaram a vida de milhares de pessoas. Não é promessa mágica. É estrutura. É método. É o que realmente funciona quando você cansa de teoria e quer resultado. O acesso está no link da descrição ou no QR Code da tela. Mas eu preciso ser honesto. Não é para todo mundo. É para quem está cansado de saber o que fazer e não fazer. Para quem está pronto para assumir responsabilidade total pela própria vida. Para quem entendeu que ninguém vai te salvar.
mas que você tem tudo o que precisa para se salvar. Se essa voz ressoou com você até aqui, você já sabe a resposta. Mas olha, se você ainda está processando tudo isso, tudo bem, eu entendo. Essas verdades são densas. Elas mexem com estruturas profundas, e às vezes a gente precisa de mais ângulos para realmente entender o tamanho do que está em jogo. Por isso, se você quiser continuar desbloqueando as camadas invisíveis que estão travando sua vida, tem um vídeo aqui no canal que vai te virar do avesso. Chama 30 Conselhos de Salomão. É como se fosse a continuação natural disso aqui, porque lá eu mergulho ainda mais fundo nos ensinamentos que Salomão deixou e que a maioria das pessoas nunca vai aplicar porque não teve coragem de ouvir até o fim. Procura por esse vídeo, assiste e deixa a ficha cair de vez, porque, olha só, tem dois tipos de pessoa assistindo isso agora. Tem aquele que vai fechar o vídeo, achar interessante e continuar na mesma. E tem aquele que vai sentir um clique interno, uma inquietação, um chamado. E esse vai agir. A pergunta é: qual dos dois é você? Salomão deixou o mapa. Os 7 códigos estão aí, expostos, claros. Ele não escondeu. Ele não complicou. Ele simplesmente entregou a verdade nua e crua sobre como a prosperidade funciona. Mas a verdade tem um preço. Ela exige ação. Ela exige mudança. Ela exige que você admita que, até agora, você pode ter estado jogando o jogo errado. E isso dói. Eu sei que dói. Porque aceitar que você tinha as ferramentas o tempo todo e não usou é uma das coisas mais difíceis que existe. Mas é também uma das mais libertadoras. Porque se você tinha as ferramentas e não sabia, agora você sabe. E agora você não tem mais desculpa. Agora depende de você escolher: continuar vivendo com as portas trancadas, ou pegar as chaves e abrir, uma por uma, até a luz entrar. E quando você fizer isso, quando você realmente aplicar esses códigos, você vai perceber uma coisa estranha. O dinheiro era só consequência. O que você realmente estava buscando era liberdade, era propósito, era a sensação de que você está no controle da sua própria história. E, cara, não tem preço nisso. Então respira fundo, olha para sua vida agora e decide: isso aqui foi só mais um vídeo. Ou foi o começo de algo diferente? Porque se foi o começo, bem-vindo. A jornada não é fácil, mas é real. E cada passo que você der a partir de agora, você vai dar com os olhos abertos, sabendo exatamente o que está fazendo. E por quê? Os 7 códigos milionários de Provérbios não vão te fazer rico da noite para o dia, mas vão te ensinar a pensar como rico, a agir como rico, a vibrar como rico. E quando isso acontece, o dinheiro é só questão de tempo, porque riqueza não é acidente. Nunca foi. É consequência de uma mente alinhada com os princípios corretos. E esses princípios Salomão deixou registrados. Tá tudo lá. Sempre esteve. Só estava esperando você estar pronto para ver. E você tá pronto. Senão não estaria aqui agora. Aqui é o Portador. Nos vemos no próximo vídeo.